Maravilha, agora de fato vamos começar a fazer a parte escrita da primeira página. Aqui, observando a imagem, a gente tem já um cabeçalho, um texto, logo dois inputs e um botão. Vamos lá então desenvolver isso. Abre aqui. Primeiro de tudo, eu vou fazer esse cabeçalho em um componente. Então vou criar uma pasta aqui, componentes. E vou criar aqui, por exemplo, um header loginpage.tsx. Maravilha, criei aqui meu componente. E o que o componente tem aqui? Ele tem um login, ele tem um... Vamos colocar aqui como se fosse um H1 e logo aqui um H2. Então aqui seria um H1 e logo depois embaixo um H2. Vou colocar aqui uma class name text 4xl. E aqui eu vou colocar um text 2xl apenas. Vamos ver qual que é o texto. Login, please enter your... Aqui ainda ficou errado. Deveria ser your login. Não tem problema. Login. Please enter your login. Não, vamos colocar your user and your password. Tá, salvei e obviamente vai ficar preto o texto. Para que fique tudo branco, pelo que eu tô vendo na página tem tudo branco. Eu vou acessar aqui o meu global.ss e eu vou colocar aqui, ó, color white. Aí dessa maneira eu obrigo com que tudo fique de uma forma branca. Aqui não apareceu nada ainda, por quê? Porque eu ainda não estou utilizando o componente. Vamos aqui na page. E aqui eu vou colocar o meu componente. Vou ter que importar ele. E já está aqui. Obviamente não está nada estilizado. Vamos ter que colocar uma fonte e também centralizar. Se a gente observar, o texto está centralizado. Vamos centralizar então aqui. Aqui no próprio componente, aqui, ó, no class name, vou colocar aqui um text center. E eu vou, agora sim, agora ele ficou aqui no centro. Vou colocar um espaçamento, aumentar a página aqui do login. E trocar essa fonte. Vamos colocar aqui um text XL. E vamos colocar aqui um margin bottom de 4. Vamos ver como que ficou. Agora sim, ele deu uma margem. Agora a gente só tem que trocar essa fonte. Bom, vamos utilizar uma fonte padrão aqui do Tailwind. E se for necessário a gente coloca outra, se ficar feio. Vamos utilizar a fonte Sans. Aqui eu vou colocar login. E aqui, na do título, vamos colocar um font... Não é text, isso. Tá, aqui agora apareceu. Eu apertei Ctrl espaço e apareceu o autocomplete. A gente vai colocar... Vamos colocar o título aqui como bold e aqui vamos colocar como semi-bold. E vamos ver o que vai acontecer. Tá. Não ficou tão parecido. Deixa eu ver aqui como que fica aqui com semi-bold. Tá, vamos deixar assim de momento. E logo depois a gente vai ajustando à medida que é necessário. Maravilha. Vou centralizar porque ela está um pouquinho acima. Vamos centralizar mais esse header para que ele fique mais no centro da página. Então vamos lá, atualmente ele está aqui em cima, vamos fazer com que ele fique aí no centro da página. Aqui eu vou aqui no meu page, na minha página principal, e eu vou colocar eles dentro de outra div, e eu vou colocar aqui o login page aqui, e logo abaixo eu vou criar outro componente, que vai ser o formulário. Então vamos fazer já o seguinte, vamos colocar aqui, e vamos centralizar aqui. Vou colocar aqui um flex, coloquei para centralizar no centro, e para deixar os itens no centro também. Tá, aqui ele ficou mais no alto. Por que ele ficou mais no alto? Vamos verificar aqui. Se eu colocar um bghead aqui, 200. Ah, tá. Ele não está centralizado porque tá vendo que não tem o tamanho completo da tela. Aqui se eu colocar o hscreen, então, ele vai pegar o tamanho completo e aí sim vai manter centralizado. Agora sim. Maravilha. Seguimos então agora com o formulário. A gente vai fazer um componente onde a gente vai ter dois inputs. Mas se a gente reparar bem nessa imagem, o input aqui, ele é um pouquinho customizado, é bem customizado na verdade. Ele tem essa imagem aqui do lado esquerdo e logo ele tem um placeholder indicando a informação que tem que ser inserida. A gente vai fazer então um input que seja customizável, afinal é para isso que serve o React. Se a gente observar direito, a gente observa que isso aqui pode ser uma div, aqui vai ter como se fosse uma imagem e aqui é o próprio input. No caso, com o CSS, a gente remove a borda desse input e aí dá a impressão de que essa imagem aqui da div é como se fosse a borda do input. Então a gente vai fazer isso agora. Antes de tudo, a gente tem que importar esse SVG. Como que a gente faz para trabalhar com SVG aqui dentro do React? Vamos abrir aqui no nosso projeto. E aqui eu já tinha importado os assets, como indicado. E aqui a gente... Se você observar, o SVG, ele não é uma imagem. É uma imagem, mas é como se fosse um código. Tudo isso aqui que está dentro desse código é o SVG. Então a gente vai criar componentes para utilizar esse SVG. Então aqui eu já tenho a pasta aqui de componentes. Deixa eu clicar aqui então no SVG. Vou clicar aqui em novo. E eu vou colocar... Aqui, esse SVG eu não posso, porque eu acabei copiando do BG. A gente vai copiar primeiro aqui o do usuário.
Então vamos lá. svg person.tsx. Importa aqui o meu componente. Só que ao invés de eu retornar uma div, eu vou retornar o próprio svg. Tá? Aí tem uma maneira da gente deixar ele mais personalizado ainda. Como se trata de um componente, à medida que a gente for usar ele, a gente vai querer estabelecer uma largura e uma altura, e não deixar por padrão, como a gente acabou de pegar da internet. Aqui ele usou 34, mas se eu quiser usar 30, 20, 25, que seja, eu gosto de deixar mais dinâmico. Então aqui a gente vai colocar, eu vou receber lá das minhas próprias, um widget, que é um string, uma height, que é um string, fill color, eu vou colocar como opcional, tá bom? Que é uma string, e uma stroke color, também como string. Eu tenho que passar para eu receber todos essas propriedades aqui do meu componente. Width, height, fill color e stroke color. Então aqui em height, por exemplo, ao invés de eu passar manualmente, eu vou colocar assim, height, e width aqui, eu vou editar aqui. Tá? Vamos verificar se tem mais alguma coisa para editar. Aqui o stroke eu vou deixar por padrão white, como já está. Tá. Deixa eu tirar esses. O React ele não permite que os nomes dos SVGs sejam dessa maneira. Não permite. Então tem que tirar isso aqui e colocar assim, ó. Mira, stroke line join. Tá vendo? Que é um pouquinho diferente. Tá. Vamos verificar como que ficou. Maravilha. Então aqui eu criei o meu primeiro SVG aqui da pessoa. Eu vou fazer o mesmo aqui com o usuário. Eu vou pausar porque como é uma tarefa repetitiva, eu vou pausar e volto assim que estiver pronto. Maravilha. Então aqui acabei de importar, de fazer um novo componente com o SVG Password. Então, basicamente, eu exporto o componente, crio propriedades para que eu deixe ele personalizado e substituo aqui. Porque assim que eu utilizar esse componente, eu vou poder utilizar essas propriedades. Beleza? Então seguimos aqui.